Pessoal, professor Wilbert aqui. Bem, chegamos, na última semana da disciplina Probabilidade no curso de especialização, para de ensino de matemática no ensino médio. De antemão, queria agradecer aqui a oportunidade, tá, de ter trabalhado com vocês e pedir desculpa por alguma coisa ou outra, que tenham sentido falta, tá certo? E, bem, nessa aula de hoje, nessa oitava aula, nossa última, a gente vai fazer um breve apanhado sobre o que foi trabalhado, Nós começamos o nosso curso falando do jogo dos discos, No caso, o primeiro ciclo, que seria conhecer a sua construção, conhecer suas regras, saber de que forma, poderíamos estar trabalhando isso em sala de aula, com alunos. Estudamos principalmente a diferença entre probabilidade teórica e probabilidade experimental. Abordamos alguns casos de situações de ladrilhos diferentes, ladrilhos quadrangulares, ladrilhos formados por triângulos, ladrilhos formados por triângulos e rejunte, E a gente viu que existe uma modelagem para cada situação, não é verdade? Que o jogo dos discos, ele possui uma potencialidade imensa no que se refere ao ensino de matemática. Nós podemos abordar o conteúdo de probabilidade de modo bem básico no início, apenas pela definição do que vem a ser probabilidade, como sendo o número de casos favoráveis, sobre o número de casos possíveis, essa razão aí, fazer com que o aluno aprenda que o valor da probabilidade teórica, ele nem sempre vai coincidir com o valor da probabilidade experimental, não é verdade? Dado muitas vezes a quantidade de repetições do experimento. A gente aprendeu a distinguir isso, Esse conteúdo de jogo dos discos nos permite trabalhar probabilidade, função, tabulação de dados, não é verdade? E muitas outras coisas se você for parar para refletir melhor, É interessante que o jogo dos discos, ele pode ser usado perfeitamente em sala de aula, através da GBL, ensino baseado com jogos. Ele pode ser perfeitamente aplicado e pode tornar a aula muito produtiva. Fugindo um pouco do jogo dos discos e tratando de probabilidade geométrica, nós definimos probabilidades geométricas, falamos de um problema clássico, que foi o problema da agulha de Buffon, não é verdade? Colocamos listas de exercícios abordando outras situações de probabilidade geométrica. Lista essa que vocês entregaram ao longo do curso. Então, bem, gente, eu deixo aqui a minha sugestão para que vocês trabalhem probabilidade geométrica. Tanto você pode estar trabalhando no ensino médio, como é o foco aqui da nossa especialização, como de uma forma, vamos dizer assim, menos profunda, você pode estar trabalhando com ensino fundamental também. Beleza? Feito isso, após essa abordagem do jogo dos discos, a gente falou um pouco sobre números da educação, principalmente no que se refere a esse período de pandemia. Não foi isso? Fizemos uma breve reflexão do que todo o processo de ensino, a maneira como foi impactado, Fizemos algumas discussões. E nesse final, a gente tinha pensado o seguinte, por parte dos senhores e senhoras, a elaboração de uma aula, abordando o conteúdo de probabilidade.
E a ideia era fazer você despertar para a fuga do tradicional, fugir daquela mesmice de o que é espaço amostral, o que é evento, probabilidade é isso, resolver questões apenas com métodos de contagem, tá? Permitir, vamos dizer assim, porque não aprendizagem significativa, né, para o estudante. A aprendizagem significativa quer dizer que através de conhecimentos prévios que o estudante possui, a gente pode trabalhar e construir, juntamente com ele, outros conhecimentos. E essa aprendizagem só cabe ao estudante dizer se foi significativo ou não, e não ao professor. Tá? Uma teoria, né, de David Alsubuel relativa à teoria da aprendizagem. Tá certo? Então a nossa ideia na aula anterior era a elaboração de uma aula, né? E a gente colocou como forma de planejamento de aula, tá? Eu queria muito na aula anterior ter trabalhado com o portal do professor de matemática, mas como a gente tentou diversas vezes o acesso a esse portal, quando a gente estava gravando a aula, o portal estava com problema. Lá no portal do professor de matemática, vocês podem estar trabalhando, é um portal que é do MEC, tá? Tem uma série de aulas, uma série de planejamentos e materiais que vocês podem estar observando aí, né? Até para o uso de suas aulas, ok? Enfim, na nossa última aula eu vou deixar aqui uma prova, né? Prova essa que a gente vai tentar fazer um apanhado geral do que foi passado, né? E espero que vocês se empenhem, tá certo? Tá legal? Para entrega dessa prova, beleza? Vou logo dizendo que não vai ser nada de fora do normal do que foi trabalhado, né? Ao longo da disciplina. Então é isso, tá? E aí, ao longo dessa semana, a gente vai estar, né, finalizando a disciplina, já disponibilizando todo o resultado para vocês, beleza? Então, de antemão, muito obrigado pela oportunidade. Eu deixo aí o meu abraço a cada um de vocês, tá certo? Ah, detalhe, para se você que pensa que trabalha, pensa e trabalha, né, em salas de aula, pense sempre em usar a sua criatividade, tá legal? É possível se fazer matemática com ferramentas simples, né? Não é obrigado a gente fazer matemática somente com conhecimentos, com conteúdos mais elevados, não, tá certo? Essa parte de ensino, ela pode produzir para você diversos conhecimentos, né? Gerar muitos artigos com experiências de vocês de sala de aula. E eu me coloco aqui inteiramente à disposição, caso alguém queira, não é? Tá trabalhando com probabilidade geométrica, com o jogo dos discos, né? Ou então até tá com alguma ideia, né, para se aplicar na sala de aula. Beleza? Ok? Então, um forte abraço, muito obrigado e valeu!